Eu sou o Túlio Takemai, especialista em tomada de decisão de alta performance, fundador da Decision Blueprint e apresentador deste podcast. Bem-vindos a mais um programa Sua Melhor Decisão. Tudo sobre a ciência da real tomada de decisão de alta performance em sua vida pessoal, carreira, negócios, finanças, relacionamentos e muito mais. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Vamos lá, só um feedback rápido. O episódio passado ele foi bem, entre aspas, desestruturado, ele foi mais impulsivo. Como eu falei, não fiz um sketch para isso, não fiz um roteiro pré-programado. E pela primeira vez eu recebi feedbacks. E, por incrível que pareça, os feedbacks foram positivos. Então, em primeiro lugar, muito obrigado a quem me deu feedback. Me ajuda muito a melhorar cada vez mais a forma de transmitir a mensagem. E as pessoas realmente se interessaram, né? Aquelas que se manifestaram gostaram da forma mais despojada, mais informal que eu fiz o podcast. E, na verdade, esse é um desafio, acho que de todo mundo que inicia um podcast ou um canal em vídeo, no YouTube, por exemplo, é exatamente começar muito quadrado, muito formal e começar a se soltar, começar a ficar mais à vontade na hora de gravar. Porque gravar é um negócio meio solitário e não é natural pra gente, né? A gente fingir que tá falando com alguém. Então, no início é meio mecânico, né? No início, inclusive, eu basicamente escrevi um artigo completo e aí lia assim, né? De forma narrativa, mas eu basicamente lia. Então, bom, sem tomar muito tempo desse episódio, porque eu gosto de manter episódios relativamente curtos. Muitíssimo obrigado a quem deu feedback. Então, em uma homenagem a vocês, eu estou fazendo mais uma vez um episódio meio desestruturado, um episódio meio sem sketch. E isso dando certo, eu vou continuar mantendo dessa forma. E conto com o feedback de vocês novamente, tá? E vamos para o assunto. Hoje eu quero falar sobre tomada de decisão em grupo. Já parou para pensar nisso? A gente toma a decisão em grupo boa parte da nossa vida, seja com amigos, com colegas, com familiares, com namorado, namorada, marido, esposa, filhos, cachorro, vizinho, zelador, sei lá. A gente toma decisões em grupo em N situações diferentes. E as situações em grupo elas ocorrem de forma muito natural, né? Não é uma coisa que as pessoas foram ensinadas a fazer. Porque nós, como seres sociais, tendemos a buscar opiniões externas, tendemos a buscar consenso para conseguir ter uma divisão de risco naquela decisão. Isso também vem lá dos primórdios dos nossos ancestrais. Mas você já parou para pensar se isso é positivo ou negativo? Se existem alguns pré-requisitos, se existem limites, se existem cenários específicos para aplicar isso? Em que a decisão pode ser mais benéfica do que em uma decisão solitária? Pois é, então hoje você vai descobrir algumas coisas negativas que vão te fazer começar a refletir um pouquinho mais. Antes de mais nada, passar um dado super rápido, fruto de N pesquisas diferentes com vários tipos de dinâmicas e grupos diferentes, chegaram finalmente num número ideal de quantidade de pessoas para participar de uma decisão em grupo. Ele não deve ser maior do que 4 pessoas, nem deve ser menor do que 3. Então, o ideal é entre 3 e 4 pessoas para tomar uma decisão em grupo. E aí, quando eu falar para você, ao longo desse episódio, sobre algumas das desvantagens que tomada de decisão em grupo trazem, você vai começar a entender o porquê desse número. Inclusive, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também. Então vamos lá, vamos falar da primeira desvantagem de uma tomada de decisão em grupo. Existe um fenômeno chamado polarização de grupo. O que é isso? Isso ocorre quando, num grupo, o problema que está sendo discutido ali, a questão, né, no holofote da discussão do grupo, ele começa a tomar um nível de intensificação muito grande para um dos lados do grupo.
Na verdade, perceba que aí eu acabei de conotar uma coisa interessante. Eu presumi que existe grupo dentro do grupo. Então, perceba que tem um lado do grupo. Isso é a polarização. Aquele assunto se torna tão intenso que uma parte das pessoas naquele grupo começa a assumir um lado e esse lado tende a ser radical. Então as pessoas começam a ir para decisões mais arriscadas e extremistas. E como isso ocorre, naturalmente o restante das pessoas do grupo toma uma partida mais neutra, uma partida um pouco mais leve com relação a assumir riscos e as alternativas que elas decidem. Então isso cria uma divisão naquele grupo, o que normalmente conduz a conflitos. E os conflitos, por origem da intensificação, acabam sendo também intensos. E aí então acaba virando discussão, as pessoas super se desentendem e o resultado acaba sendo bem negativo. Então você acaba tendo mais problemas do que antes de juntar o pessoal para tomar uma decisão. E agora eu vou falar de mais um fenômeno que ocorre. É o pensamento em grupo. Isso ocorre quando indivíduos fazem o máximo possível para atingir a unanimidade naquela decisão, naquele grupo, e acabam até sobrepondo a própria motivação ao mesmo tempo. Tudo isso ocorre exatamente porque as pessoas instintivamente tendem a evitar o distúrbio do consenso. Então, tendem a evitar gerar conflitos dentro do grupo. Tudo para preservar o consenso. E isso é negativo porque você acaba perdendo muitas oportunidades de alternativas muito mais eficazes e eficientes de uma tomada de decisão. Aquilo acaba trazendo uma certa apatia dentro do grupo. E aí nem todas as vozes são ouvidas como deveriam de fato. E esse tema é relacionado à primeira informação que compartilhei com você no início do podcast sobre a quantidade de pessoas ideal para uma tomada de decisão em grupo. Porque quanto maior o grupo para tomar aquela decisão, mais o fenômeno que eu acabei de te contar se intensifica. Então, imagina que você tem um grupo ali de 10, 15, 20 pessoas. São 10, 15, 20 opiniões que podem ser completamente diferentes da sua. E aí você instintivamente batalha para manter a harmonia naquele grupo. Então, a primeira ação que as pessoas tendem a fazer é ficar em silêncio. É evitar demonstrar ideias diferentes ou colocar a própria voz ali para ser ouvida e ser criticada. E isso não é medo de se expor. Na verdade, claro, também tem um componente de exposição que traz questões emocionais que são atreladas ao risco de morte. Mas o principal ponto é exatamente a preservação da harmonia do grupo, porque quanto mais tempo aquele grupo permanece harmônico ao longo da vida, maiores são as chances desse grupo sobreviver para continuar a espécie, né? Continuar reproduzindo, enfim. Então você vê que isso é puramente animal. Então a gente tende sim a tentar evitar expor as nossas ideias perante grupos cada vez maiores. E o que acontece é que aí a gente acaba aceitando a ideia, às vezes, de uma ou duas pessoas. E às vezes o grupo pode ter 50, 100, 500, 1000 pessoas, 100 mil pessoas. O efeito é o mesmo. Imagina que para um grupo de 100 mil pessoas, o voto de uma só é aquele que vale, é aquele que de fato acaba acontecendo e tem peso. Porque a gente se deixou levar pelos instintos animais e por esses fenômenos que, consequentemente, acontecem com a gente. É inevitável. É isso que acontece no mundo afora, em todos os cenários possíveis. Econômico, financeiro, social, político, enfim, e assim por diante. Isso ocorre também na faculdade que você frequenta, no seu trabalho, na sua família, entre seus amigos. Pode perceber que quanto maior o grupo, menor normalmente é a sua vontade de expor ali uma decisão ou ficar discutindo muito a decisão a ser tomada. Você tende a evitar isso, até porque muitas vezes você pensa até em questão de produtividade. Você pensa, poxa, mas quanto tempo a gente vai perder discutindo aqui entre 17 pessoas
que estão viajando juntas para que lugar que a gente vai amanhã às 10 da manhã. Se é para A, B ou C. Muitas vezes você prefere evitar até o estresse. E aí você me perguntar, tá, mas nesses grupos sempre aparece alguém ou alguéms que acabam exatamente dando o seu voto, exatamente puxando a voz ali, né? E aí isso é uma questão comportamental aprendida ao longo da vida. Então não é que aquela pessoa é especial, aquela pessoa é diferente, ela nasceu para se destacar, nossa, ela nasceu para ser líder. Não existe isso. Aquilo é um comportamento aprendido. Outras situações na vida daquela pessoa, juntamente com, às vezes, com questões de personalidade que podem facilitar a interpretação do mundo ao redor de uma forma a favorecer que isso ocorra, fizeram com que aquela pessoa tivesse aquele destaque naquele momento específico. E às vezes você pode até se questionar comparativamente, né, por que você não consegue fazer isso e tudo mais. Só que você não para pensar o seguinte, eu já falei em podcast aqui sobre essa questão de comparação. Referência é importante para o cérebro para a gente fazer uma interpretação do mundo externo e conseguir criar o nosso mundo interno. Ok. Só que quando você se compara, tem vieses extremamente negativos nesse sentido. Você está pensando ali positivamente daquela pessoa e, consequentemente, negativamente de você, pensando, poxa, eu queria ter falado, eu queria ter sido aquela pessoa. Só que você já parou a pensar que pode ter sido a primeira ou a única vez na vida inteira daquela pessoa que aquilo aconteceu? Pode ser que tenha sido a primeira vez e aquilo vai acontecer de novo daqui a 10 anos. Pode ser que seja a única. Ela nunca mais vai conseguir fazer isso. Pode ser que ela tenha esse costume de fazer. Desapegue-se dessas emoções, desapegue-se desse criticismo e analise os fatos. Qual é a qualidade do que aquela pessoa falou? A qualidade da informação, do conteúdo. Qual é a relação direta, o nível de compatibilidade entre o conteúdo que aquela pessoa expressou versus o que está sendo discutido ali no grupo e o que é esperado como resultado lá na frente. Faz sentido? Não faz? Se não fizer sentido, mova-se, critique, questione. Se for um grupo grande, sugira dividir o grupo em 2, 3, 4. Lembre-se sempre do número mágico 4. Então, se for, sei lá, 20 pessoas, fala, vamos dividir aqui em 5 grupos, a gente vai, né, discute entre os grupos aqui. Depois, né, por exemplo, cada grupo define um porta-voz, e aí só os porta-voz se reúnem para decidir entre eles ali qual é a decisão mais assertiva. Pelo menos assim, você vai ter 5 porta-vozes, é o número próximo de 4, pelo menos você não tem 20 tentando decidir aquilo. Então use a matemática ao seu favor. Simplifique a tomada de decisão. Até porque isso vai economizar bastante tempo. Você pode pensar até que, esse tipo de técnica não vai funcionar, vai tomar muito tempo, tem que separar as pessoas, como é que eu vou decidir, como separar e tudo mais. Olha, sinceramente, se você não separar, vai tomar muito mais tempo. E pior do que tempo, o resultado da decisão pode ser péssimo. A alternativa escolhida pode ser uma alternativa de extrema baixa qualidade. Então, uma alternativa nada positiva para vocês todos. Então, é melhor você partir para alguma coisa diferente, alguma abordagem diferente. Essa técnica é um dos exemplos. E aí fica uma outra dica por experiência, além de estudos, óbvio. Quando for separar em grupos ou quando juntar pessoas para tomar uma decisão, e lembrar sempre de manter ali próximo ao número 4, dê preferência para unir perfis diferentes, pessoas que não concordam com as outras. Porque aí você gera inovação, aí você gera coisas diferentes. Você gera, no mínimo, entendimento, a oportunidade de um esclarecimento entre as diferenças. Pelo menos você gera a oportunidade das pessoas entenderem o porquê existem aquelas opiniões diferentes, quais delas são neutras, quais delas são negativas, quais são positivas, e aí vocês conseguem filtrar melhor as alternativas. Então, fica essa dica também. Dentre diversas outras desvantagens, vou te dizer mais uma desvantagem de tomada de decisão em grupo, que você precisa ficar atento na hora de participar de uma, que é a falta de alternativas. Quando a gente está num grupo,
a gente tende a aceitar algumas alternativas que já estão meio jogadas ali, por tudo aquilo que eu já te falei aqui nesse episódio. E quanto maior o grupo, menor é a quantidade de alternativas que esse grupo gera. Acredite, exatamente por todos os fenômenos que você ouviu agora. Então é importantíssimo que as pessoas estejam cientes desses fenômenos e que elas se atentem a gerar pelo menos 3 alternativas claramente distintas entre elas, não menos do que isso. E quando eu digo claramente distintas, é exatamente para evitar aquela falsa tomada de decisão em que você vai escolher um grupo. Que cor a gente vai pintar aquela parede? E aí as alternativas são azul marinho, azul mais ou menos e azul claro. Ou seja, nitidamente não são 3 alternativas. É uma alternativa que traz assim, algumas pequenas variações ali para manter aquela harmonia entre as pessoas, para não gerar discussão. Olha a ideia. Então não são 3 alternativas. Então você tem que gerar pelo menos 3 alternativas claramente distintas entre elas. Lembre-se bem disso. Exatamente porque você vai perceber que a tendência natural é as pessoas dentro de um grupo, e isso acontece individualmente também, mas um grupo fica mais intenso, fica mais forte, definirem uma alternativa binária, que é o objeto de um outro episódio desse podcast, ou seja, é ou vai ou racha, ou é 8 ou 80. Então, a gente faz isso ou a gente não faz nada. E aí, como eu já falei, isso não é uma decisão, né? Você tem só uma alternativa no final das contas, que é mudar o modus operandi, mudar como está, ou você continua como está. Que continuar, você só está lá. Não está acontecendo nada, você não tomou nenhuma decisão, no final das contas. Ou gerar 2 alternativas de decisão. 2 alternativas que podem até ser distintas, claramente distintas entre elas, só que lembre-se que números fazem diferença. Só 2 alternativas, com certeza, não categorizam uma tomada de decisão como assertiva, como de boa qualidade. Exatamente porque a gente tende a ter vieses extremos nessas alternativas, né? A gente tem a mania de classificar as coisas em 2. Né, bom ou mal, 0 ou 1 e assim por diante. E a gente pode buscar as diferentes tonalidades no meio dessas 2 e encontrar mais 1, 2, 3 alternativas no meio desse caminho. Né? Então a gente consegue ter uma nuance muito melhor, o que nos dá a flexibilidade de tomar decisões mais assertivas, de negociar melhor e chegar a um comum acordo. Então lembre-se de ater-se ao detalhe de manter pelo menos 3 alternativas distintas entre si. Bom, esse podcast, de verdade, ele podia durar dias, tem muita coisa para falar sobre tomada de decisão em grupo, sobre técnicas, estratégias, sobre resultados, análises científicas, enfim, mas eu acho que eu já te passei algumas informações que muito provavelmente você nunca tinha ouvido. Então, para agradecer essas informações, faz um favor para mim, compartilha esse episódio, manda para todo mundo que você conhece, só manda, deixa a coisa acontecer naturalmente, compartilhe, dê um like, começa a me seguir, pode seguir em redes sociais também, acesse o site, conheça mais informações sobre tomada de decisão, crie as munições que você precisa para ter uma vida melhor. E isso tudo começa com uma decisão. Muito obrigado por prestigiar mais um episódio do podcast Sua Melhor Decisão. Acompanhe nas redes sociais, se inscreva nos canais, contribua compartilhando este podcast com o mundo e certifique-se de não apenas ouvir, mas aplicar todo este conhecimento e conhecer meu trabalho, meu framework de tomada de decisão de alta performance na Decision Blueprint. Envie pedidos e sugestões de temas para explorar em detalhes dentro do mundo da ciência da tomada de decisão de alta performance, use a hashtag Sua Melhor Decisão e até o próximo episódio.